Boa noite, Raidel. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo jóia? Opa, seu português está. Só escutando tudo bem da forma que falou já. Nossa Senhora, Tá, obrigado. português muito da hora aí. Dá para me Você ouvir aprendeu bem? português? Você aprendeu português rápido ou já tinha estudado? Eu não sabia falar nada de português antes de vir para cá. Eu vim para cá, meu português estava zerado, não sabia assim. Eu acho que eu só conseguia falar obrigado, mas assim, com um sotaque muito forte. Eu lembro que em Cuba, antes de vir para cá, quando comecei a me preparar para vir, né, porque eu sabia que eu ia vir, não vou adiantar muito, né, enquanto o pessoal entra, eu comecei a estudar com o Duolingo, mas o Duolingo é péssimo, Entendi. não ensina direito. E eu lembro que as frases que eu aprendi era tipo, eu bebo leite, que você não fala, na verdade eu nunca falo isso aqui, né? Mas eu acho Aham, que eu cheguei, né? Eu acho que como eu sei várias línguas, falo várias línguas, foi fácil para mim aprender uma língua nova. Então eu acho que em 6 meses eu já estava fluente em português. já estava ficando craque. Uhum. Que bom, que bom. Você acha que o português, agora que você aprendeu, né? Mas que você aprendeu e tem experiência de ter aprendido outras línguas também. Você Aham. acha o português uma língua difícil, complexa? Ou Eu acha acho uma que não. língua fácil? É fácil, né? Eu acho que não tem língua fácil para aprender. Porém, é uma língua das menos difíceis para aprender. Hum, é bom, bom detalhe, bom detalhe. Eu sempre comento que é, ao mesmo tempo que o espanhol se torna uma língua difícil para quem não é da língua latina, não, que vem do alemão, vem de outras raízes, o português acompanha essa dificuldade, porque nós temos essa língua muito silábica, né? O português Uhum. também é silábico, o espanhol é silábico, então É, isso torna, de certa forma, aprender fácil, né? É fácil, porque o que você lê é a forma como ela se pronuncia. Então, eu é, estou lendo caça, é caça que eu vou falar. E se é espanhol, é caça, né? Então, é fácil nesse aspecto. Agora, é. no alemão, no russo, você vê uma palavra e não, Na verdade, não, porque uma das línguas que eu falo é muito parecida com o russo, uma língua eslava. Na verdade, eu Aham. consigo entender, eu acho que uns 60% de russo. E muitas pessoas acham que não, mas o russo, da mesma forma que você escreve, você fala. E Ah, essa é é? uma das grandes vantagens das línguas eslavas. Toda vez que você domina o alfabeto cirílico no caso, que você domina a pronúncia de cada uma das letras, você consegue ler, porque não muda o som de nada. Você só precisa saber o alfabeto. Ah, Eu, perfeito. Então, bom no detalhe. meu Bom. caso, a língua que eu falo é serbo-croata. Ah, ok. Ok, certo. E o nome é um tema que daria para outra conversa. Não vamos entrar nas línguas hoje. Pessoal que está entrando aí, bem-vindos a todos. Eu estou com o Raidel, cubano, que mora aqui no Brasil também. Como vocês perceberam, parece que esse cara é brasileiro, porque o português dele tá zerado, tá muito bom. E Obrigado. eu que sou venezuelano, a gente vai estar batendo um papo hoje, conhecendo um pouco da vida dele em Cuba, né? É. E quem já está chegando aqui, que é seguidor do Raidel e quer aprender mais sobre a história de Cuba, né? A gente deixa o convite de que coisas aqui a gente talvez não dê tempo para abordar. Então, dê uma pesquisada na internet, a gente vai escutar do Raidel essa experiência de vida, né? E também talvez conectar um pouquinho de por que ele decidiu sair. Em dias passados, a gente conversou com o xará meu, o Carlos também, cubano, e ele contou que a saída dele, obviamente, foi sem planejamento nenhum. Foi tudo de um dia, tipo, para outro, né? Ele foi surpreendido pelos seus parentes que em 15 dias, ele ia deixar Cuba. Ele teve que se preparar tudo rápido para começar esse caminho, né? E chegar no Brasil. Na verdade, foi uma travessia de chegar em outros países para finalmente chegar no Brasil. A primeira pergunta que eu te faço é, vocês cubanos, né? Pensar em deixar a ilha é de verdade um sonho, como o Carlos falou no início, para quando o cubano deixa a ilha, é um sonho que se concretiza ou é uma falácia, uma mentira que falam para nós? Não, de fato, sair de Cuba é o sonho de todo cubano, né? Todo cubano quer conhecer o mundo que está lá fora, né? Que a gente cresce num, num país, numa ilha, né? Que a gente é como se a gente, sei lá, morasse numa realidade paralela, num mundo paralelo, e o grande sonho de todo cubano, né, é sair e ver o que tem lá fora, o que na nossa televisão nacional fala que é o mundo capitalista, o que tem lá fora. Então, para todo cubano, de fato,
sair de Cuba é um grande sonho e uma grande conquista. Perfeito. Sim, eu queria fazer essa pergunta porque o Carlos comentou para mim em duas oportunidades isso, mas ele comentou no sentido de reafirmar o que outras pessoas acham que o cubano pensa, né? Que vou deixar a ilha, mas na verdade ele deixa a ilha porque foi parte do seu sonho, né? Ele quer sair para mais nunca voltar. E também porque eu tenho assistido vídeos onde cubanos falam, assim, no vídeo que eu postei, tinha uma jovem cubana, ela falando que os jovens cubanos, hoje em dia, eles se contentam quando sabem que algum parente ou algum amigo conseguiu sair da ilha, né? Então, quão triste é isso. Embora tenha alegria no meio, mas a gente fica triste em só ler e escutar a forma como isso é falado. Por isso eu queria te perguntar. Você está com quantos anos aqui no Brasil? Estou quase 3 anos aqui. Eu cheguei em fevereiro de 2020, logo antes do começo da pandemia. Tipo, eu cheguei, deu 2 semanas, e aí fechou tudo, né? A vida de todo mundo mudou, mas já vai completar 3 anos daqui a pouco. Você veio no início da pandemia e Uhum. você, em comentários anteriores na live, falou que teve oportunidade de voltar, né, para visitar. A gente já vai Uhum. comentar dessa parte para você explicar um pouquinho Certo. o quanto foi essa mudança, né, de dois Uhum. anos, 3 anos para cá, de Cuba, tendo uma pandemia no meio. Mas vamos começar com a sua vida lá em Cuba. Como era, Aham. como foi a sua infância em Cuba, como foi esse crescimento vendo a vida em socialismo, né, entre aspas, como é dada a educação em Cuba. Então conta um pouquinho para a gente como era a sua família, de que parte de Cuba você é, como foi a sua educação e como você se viu nesse mundo dominado pelo controle. Assim, ó, eu sou de uma família do interior, de uma família de fazendeiros, né? Não porque sejam fazendeiros isso significa que a minha família, né, tem muita grana, porque não é assim. Na verdade, minha família é de camponeses fazendeiros. Meu pai, ele, na verdade, meu padrasto, mas eu cresci com ele. Meu pai biológico não fez parte na minha vida. Mas meu pai, né, ele tem uma fazenda e eu cresci aí. Nos primeiros 7 anos, até que eu tinha 7 anos, morei com a minha mãe e com os meus avós. Aí ela casou com ele e fomos morar na fazenda, uma fazenda grande, eu acho que é grande. E ele tem vacas, tem cavalos, né? Eu cresci numa fazenda, mas eu nunca gostei do interior. Eu nasci e cresci numa região do oeste de Cuba, uns 80 quilômetros para o oeste da Havana, né? De carro, dá umas 2 horas, 2 horas e meia da Havana até onde eu cresci. Antigamente era chamada província de Pinar del Rio, hoje faz parte da província de Artemisa. Lá, acho que foi em 2012 que mudou a divisão político-administrativa e uma nova ah, província, né, foi criada e na verdade duas, e uma delas foi Artemisa, que é a província que é onde fica a fazenda. Eu cresci, né, e a minha educação foi boa, né, eu fui, e é muito engraçado porque como eu cresci no interior, as escolas do interior de Cuba, geralmente nas escolas, né, nas montanhas, eu morava bem perto. E era na escola, eu lembro que a minha escola, meu ensino básico e fundamental 1 e 2, foi numa escola pequenininha, eu lembro que tinha uma sala só e tinha alunos de primeiro a quarto ano. Todo mundo junto, com uma professora só, e ela dava aula ao mesmo tempo para os 4 anos. E o meu quinto e sexto ano eu fiz uma outra escola que ficava perto, que tinha quinto e sexto ano, e na verdade a escola tinha de primeiro a quarto e uma professora que dava aula para eles, tinha uma parede no meio, e a outra sala era quinto e sexto, e um professor ficava responsável pela turma de quinto e sexto, né? Então foi bem, digamos, bem atípico, né? Porque não é comum numa sala de aula ter alunos de vários anos ao mesmo tempo, mas no interior de Cuba é muito comum, acho que ainda existe, né? Principalmente no leste de Cuba, na Serra Maestra, tudo mais. Então eu fui numa escola assim. Meu ensino médio digamos, de sétimo ao nono ano, eu já fui numa escola secundária, voltei a morar com meus avós, que a escola, porque senão eu teria que ir para um internato, e a minha família decidiu que nem eu nem minha irmã iríamos lá. Eu tenho mais 3 irmãs, uma delas que é filha da mesma mãe e do mesmo pai, né? A gente foi morar com os nossos avós de novo para a gente conseguir ir para uma escola e não ficar num internato. Aí eu passei meu sétimo, oitavo e nono ano. E quando eu cheguei no nono ano,
eu tomei a decisão de entrar, de passar no processo seletivo para uma escola que em Cuba ainda existe, que é chamada Instituto Pré-Universitário Vocacional de Ciências Exatas, que é para, digamos, alunos fora da média, né? Digamos, de maior rendimento acadêmico, do melhor rendimento acadêmico, né? E aí eu passei no processo seletivo na província que eu morava, assim, cada província tem, sei lá, X municípios e cada município tem uma quantidade de vagas para ir para essa escola. No meu município, eu lembro que eram 14 e a minha foi a segunda vaga. Então, eu passei e o meu ensino médio superior eu fiz nessa escola, sim, só para as pessoas entenderem um pouquinho. A média, né, o aprovado em Cuba é 60 na secundária, no pré-universitário, só que nesse a média era 85. Se você tinha tirado menos de 85, você estava reprovado e tinha que sair da escola e ir para um pré-universitário normal. Daí eu passei o meu sétimo, oitavo, na verdade, décimo primeiro e 12º anos, mas era num internato. Eu ficava 11 dias fora de casa. Eu ia, segunda-feira eu pegava um trem, sim, porque a escola ficava uns 200 quilômetros da minha casa, então eu ia de trem da escola, a gente tinha um trem para os estudantes, eu pegava na segunda-feira de tarde, logo no começo da tarde, umas 2 horas, eu pegava o trem e eu ia para a capital da província, Pinar del Rio, e eu ficava lá até sexta-feira da outra semana. Domingo, minha mãe e meu pai iam me visitar e eles levavam comida, roupa limpa, né? Para eu conseguir comer a segunda semana. E assim, é muito engraçado. A gente tinha piada que os dias mundiais da fome eram sábado da primeira semana e quinta-feira da segunda semana, porque nesses dias você já não tinha nada, Claro, nada que você trouxe de não casa. ficava mais nada Não na ficava bolsa, né? nada, assim. Mas assim, foram anos muito bons, eu não posso reclamar, assim. É óbvio que eu passei por muitas dificuldades, dias que a gente não tinha água, né, no dormitório, tinha que andar uns 2 quilômetros com um balde para pegar água, para tomar banho. Não foi fácil, não. Mas quando você é de Cuba, de certa forma, de um modo ou outro, você termina curtindo, sabe? Tirando sarro do momento. Então, eu gostei, me ensinou a ser independente, vou sair de casa para um internato quando eu tinha 16 anos. E eu comecei a ser independente, a lavar as minhas roupas, minha roupa interior, né? A organizar minha cama. Então, de certa forma, me ajudou muito, primeiro, a conquistar uma independência bem cedo, e segundo, né, a dividir com outros, que é importante quando em Cuba você vai num internato, você aprende muito a dividir, compartilhar com o outro comida, ajudar o outro. Então foi uma escola para a vida. E digamos, nesse processo de estudar tão longe de casa, você acaba também conhecendo pessoas com outras histórias de vida, também não tão, já era difícil, né, mas a gente tem essa coisa de falar que eu também como venezuelano sempre conto um pouquinho, quando eu estava com 16, 17 anos, eu estudava, eu tinha que acordar às 3 horas da manhã, às vezes às 2h30, dependendo da hora que eu tinha que estar no ponto, e eu acordava às 3 horas da manhã, para chegar na escola às 7, né, para estar na escola às 7, mas eu chegava no prédio às 6h40, uma coisa assim. Porém, eu já sentindo que, nossa, com 16 anos, tudo que a gente tem que fazer para ir e receber uma aula. Mas eu escutava histórias, ainda que eu considero hoje, que eles estavam numa situação pior do que a minha. Era difícil, mas eu acredito que você talvez tinha histórias, né, pessoas que era mais difícil para eles, né, chegar Uhum. ali onde você estava. Então, é isso que marca a pessoa, né, de conquistar algo na vida, mas você o que lembra é que, tanto como você, outras pessoas também sofreram e ia ter muito mais do que a gente para chegar ali. É, Aí você estudou e ficou quanto tempo, até que ano? Quantos anos você tinha quando completou essa fase do ensino, seria ensino terminar fundamental o já? ensino médio. Aham, e quantos anos já você estava quando saiu? Eu tava com 18, que é a idade de ir pro exército. Mas você serviu no exército também? É obrigatório. É Então, obrigatório. assim, na verdade, é flexível, mas é obrigatório. Por quê? Se você consegue demonstrar em Cuba que você tem uma doença crônica, tem que levar atestados, sei lá, 1 trilhão de atestado, avaliação médica, né? Às vezes você paga pelos atestados e tudo mais, e, e, e você fica exonerado, né?
Mas, no meu caso, eu não posso mentir. Minha mãe e meu pai, porque eu toda a vida eu sempre tive medo de guerra, de armas, mas eu sempre falei e de avião. Quando eu era criança, tipo 5, 6, 7 anos, na frente da fazenda que eu cresci, faziam práticas de guerra. É normal em Cuba, o exército cubano fazer aquele tipo de os americanos estão nos invadindo, e eles fazem uma prática, enfim, uma manobra de guerra de verdade, com avião, com helicóptero, com tudo. E eu cresci vendo, isso fica um trauma. Eu ainda tenho pavor de helicóptero, eu escuto e eu preciso ficar assim, embaixo de um teto, eu preciso me esconder porque é um trauma. Eu falava para minha mãe, no dia que eu ir no exército, eu vou me matar. Eu brincava, mas eu falava, não quero ir no exército, não quero. E a minha mãe e meu pai, eles meio que pagaram, subornaram alguém para me esconder normalmente. Quando você termina o ensino médio e não passa numa faculdade, você tem que ir obrigatoriamente no exército servir 2 anos. Se você passa na faculdade, 18 meses. Eu terminei, assim, eu fui no exército, fiquei menos de um ano. Minha mãe e meu pai conseguiram, né, pagar alguém e me esconderem. Eu fui chamado do último, chamado do último, do último. Assim, aí eu fui servir no exército, né? A gente tem que aprender a atirar, pegar, atirar um fuzil, tudo mais, né? Tem um monte de história. Todo homem, geralmente, foi no exército. Por exemplo, um dos meus tios, ele não foi porque ele era asmático, crônico, Uhum. ele não foi. No passado era mais fácil ser exonerado. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas mesmo assim, por exemplo, um dos meus primos, ele também foi exonerado porque ele tem epilepsia, então ele não foi. E também tem uma forma, né, de pagar e você ser exonerado. Mas eu Entendi. fui mesmo, Esse depois de terminar. pagar, aham, pode Pode falar. continuar. Não, esse pagar para ser exonerado também não é para qualquer um, né, que consiga pagar. E Você quantas precisa ter vezes os contatos isso aí. da pessoa Não é certa. ter o dinheiro, é ter o número da pessoa indicada, Exato. a pessoa certa. Muito bem. É, e aí, até os 18 anos, qual foi a sua relação em relação à situação política, vamos dizer, ou dogmática que você tenha vivido na escola? O Carlos, na live passada, comentou que tinha que fazer fila, cantar o hino, se formar, falar coisas em relação ao Che Guevara e tudo mais. Então, Uhum. conta um pouquinho para nós se nessa escola você teve esse tipo de ensino, né, de práticas no dia a dia. Olha, eu vou começar falando que eu sempre fui líder estudantil. No ensino básico, no fundamental e no ensino médio, eu fui líder estudantil. Eu lembro que eu até. Em Cuba tem assim, um negócio quando você está no ensino, na secundária básica, que é como chama. Tem um chefe de coletivo. Eu lembro que eu fui chefe de coletivo por 2 anos consecutivos, no meu oitavo e nono ano. Eu era o chefe do coletivo estudantil, mas assim, as organizações estudantis, elas têm que estar alinhadas ao governo. Mas quando você está um jovem assim, como você cresce num sistema que está te mostrando só uma cara da moeda, digamos que de certa forma eu não reclamava do sistema, do governo, né? Eu não tinha, né, não tinha caído a ficha para mim do que era em realidade o nosso sistema, como que a gente estava sendo, de certa forma, doutrinada, né? Então, assim, sim, eu posso falar que a gente é doutrinada em Cuba. Você nasce, cresce, começa a ouvir que Fidel Castro, né? É Deus, que você vai morrer. Eu cresci, né, imaginando que eu ia morrer antes do que Fidel Castro, mesmo ele sendo, né, muito velho, né? Porque ele era Deus, tudo mais. Eu até lembro no dia que ele morreu, eu não estava em Cuba, estava fora de Cuba. E eu não acreditava, porque assim, na sua cabeça você coloca a ideia de que você vai morrer antes do que o Castro, que ele é lá, ele tá lá, é um ser intocável, que ele é Claro, perfeito, ele é né? o líder supremo, né? Como eles Exato. gostam de chamar, o líder supremo. E então, assim, eu cresci, eu era líder estudantil, eu não era muito ciente. Claro que fui adotrinado, mas ao mesmo tempo eu preciso, né, ressaltar que no meu tempo ainda, a nossa educação era muito boa. Por quê? Que a gente aprende, que eu não sinto isso aqui no Brasil, a gente aprendeu muita história. A gente aprendeu a história do comunismo, soviético, tudo mais, é verdade. Mas a gente, no ensino, na secundária, eu lembro que a gente, né, teve matéria de história de América, de história moderna, de história Uhum. contemporânea. A gente estudou história do mundo todo. Isso é uma coisa que eu já conheço vários países, né? E que em nenhum país dos que eu já visitei
as pessoas falam, a gente só conhece um pouco da história da gente, pronto. Não conhece muito da história da como aconteceu lá. Então, o ensino de história em Cuba foi muito bom. E eu tive professores muito bons de todas as matérias. A história de Cuba, é óbvio que ela é, digamos, mal contada, né? A história de Cuba é contada só a parte bonitinha, legalzinha que eles querem que a gente saiba. E não, eles só, assim, é muito comum omitir, né, o que a gente chama de fofoca histórica, né, de fatos que Aham. aconteceram na história, né, de desencontros entre líderes e tudo mais, né, porque o sistema, né, achou que não iria se beneficiar disso, então tentou pelo menos, se não apagar, tipo, obviar, não vamos. Ou dar uma explicação para tudo, né? Que isso lá aconteceu por determinados motivos, né? Mas Assim, disfarçar. ao mesmo tempo, preciso, né, também ressaltar que o ensino em Cuba é de graça, todo mundo tem direito e todo mundo tem acesso a ensino de qualidade, na verdade, obrigatório. Até o ensino médio, se a tua mãe e o teu pai não querem que você vá na escola, a polícia vem na casa, leva você, você vai para a escola porque é obrigatório. Até pelo menos o 12º ano, você tem que estudar. Depois é opcional, você continua ou não. Mas é obrigatório, né, até ter o diploma do ensino médio. Isso eu acho muito legal, né, porque é uma forma de garantir o acesso à educação universal e gratuita para todo mundo, mesmo para pessoas que têm, digamos, facilidade de acesso a recursos, principalmente uma vida econômica estável, tanto que para pessoas que moram no interior, lá no meio do mato, né, isso é importante que o governo colocou uma escola até, digamos, o fim do mundo. Eu lembro que na Uhum. minha época, quando eu estava no Fundamental 1, chegaram nas nossas escolas a TV, os primeiros computadores, eu estava no 3º ano, né? O governo colocou acesso à tecnologia, é óbvio que a gente não tinha internet nem nada, mas ele levou até um lugar mais, digamos, longe da Distante. cidade, o acesso, né, à educação. Isso. A questão é, né, que a gente sempre comenta que é, é, que tem a ferramenta, porém o problema é como a ferramenta é usada, né? Que você comentou Isso. a parte da doutrinamento. Então você tem a TV, porém na TV o que passa é a versão da história que eles contam, a forma como eles querem contar a história e um ponto importante que você comenta, teve bons professores na sua época. Isso com o tempo vem mudando também, né? A educação em Cuba, embora seja de graça, também a gente comenta que é uma educação de graça, porém aspectos da educação são abordados muito importantes como a história. E eu vejo isso também. Nós na Venezuela, por exemplo, vocês têm a história de mais de 60 anos, né, com eles, né, com Fidel na frente, mas a educação na Venezuela geralmente é considerada muito boa, era considerada muito boa mesmo antes do Chávez. Então, eu estudei com o velho penso educacional na Venezuela. Ele já foi reformado em alguns aspectos. Então, a noção que eu tenho e que eu tinha sobre o que aconteceu na história da América Latina era, de certa forma, completa. Ou seja, eu não estudava a Venezuela e eu ficava na caixa do que aconteceu na Venezuela. O país que eu menos conhecia era o Brasil. A história do Brasil era a que menos a gente estudava mais a hispânica, né? A história hispânica da América Latina. Porém, tinha coisas que hoje eu converso algumas vezes com pessoas que eles desconhecem da Venezuela, mas que eu conheço do Brasil. Então, tem esses paralelos que você comentava, né? Que embora a gente é adotrinado, tem aspectos da educação que a gente deve, sim, resgatar, porque são válidos, que tivemos professores bons que se preocuparam com a nossa educação de qualidade. Em anos anteriores, não estamos dizendo que é agora que isso seja assim. É. Isso. E aí, você sendo líder estudantil, né, dos coletivos estudantis, qual era a tua função? Você fazia o quê nesses coletivos estudantis? Fazia caminhatas aí, a bandeira do partido? Na verdade, assim, nas escolas e organizada aí, tudo sim. O socialismo tem muito a questão da emulação. Tudo é uma emulação, uma competição, né? E existia a questão primeiramente da emulação, né? Emulação, sim. Todas as turmas, elas ganhavam pontos pelo uso correto do uniforme. Isso é importante. Todas as escolas em Cuba, os alunos têm que usar uniforme. É obrigatório, né? Usar uniforme. No Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio, é obrigatório o uniforme, né? Então, o uso correto do uniforme, não, eu acho eu acho não estava permitido usar
joias com uniforme, então se algum integrante da turma tinha joias, perdia ponto na emulação, não dava para usar. Na minha época, né, estou falando de, eu terminei no meu 9º ano em 2008. Então foi 2005 ou 2008, há um bom tempo, né, há quase 20 anos. Não era muito difícil alguém ter um celular. Mesmo assim, acho que ainda era até proibido ter celular em Cuba, se eu não me engano. Que celular foi legal ter em Cuba para pessoa que não fosse estrangeiro, acho que depois de 2008. Não tô lembrado, acho que depois disso. Mas não era, não, assim, perdia ponto por ter celular, não usar corretamente o uniforme, por não, sabe, não cantar o hino, todas essas, né, esse negócio de não cumprimentar, não sei como é que fala em português, a bandeira que tem que fazer a Cumprimentar. saudação, Você vai fazer a cumprimentar. saudação. É, Bater continência, acho que chama também, bater continência. e aí, né, tinha um. Acho que era muito ridículo, né? Sinceramente, era bem ridículo, bem absurdo, porque não, a emulação levava mais em conta o aspecto político do que o que envolve a parte da educação, né? As notas e tudo mais, né? E eu fui líder estudantil por 2 anos, eu acho que, e eu acho não, eu lembro que no meu 9º ano eu passei pelo processo para entrar na União de Jovens Comunistas, e depois eu fui expulso, né? Uns 10 anos depois, porque para entrar na escola que eu fiz o meu ensino médio, era quase, se não obrigatório, ser da União de Jovens Comunistas, tá? Então eu passei pelo processo e eu entrei nas filas da União de Jovens Comunistas sem mesmo fazer ideia. Eu precisei, né, fazer o processo porque para garantir a minha vaga na escola que eu queria fazer o meu ensino médio, que era o Sono. Eu sempre quis fazer o meu ensino médio naquela escola, então eu falei assim, bom, Todo mundo em Cuba tem que fazer isso. Ou é, seja, para participar de uma. Então, esse conceito de que a educação é obrigatória até os 13 anos, vista agora o conceito de educação como direito, é um conceito, é uma questão que a gente tem que então revisar, né? Porque eu quero estudar, mas para poder estudar, tenho que ser parte da União de Jovens Comunistas. É assim? sim, na verdade, é só para estudar naquela escola específica que eu fiz no Ah, ensino médio. Não, porque, por perfeito. exemplo, se eu quisesse ir no pré-universitário, não era obrigatório. E eu lembro Obrigatório. que eu até tive colegas de sala no ensino médio que não eram parte da União de Jovens Comunistas, mas eles não eram muito bem, sabe? Você não terminava não olhando, os professores não olhavam muito, nem todos os professores, mas dava briga, sabe? Não gostava, né? Era pré-requisito, né? Você precisa ser da União de Jovens Comunistas, né? Porque os mais inteligentes, né, são só da União de Jovens Comunistas, né? Depois você termina se dando conta que é tipo uma. É um negócio bem esquisito, né? Para obrigar, meio que obrigar a todos os jovens a entrar na União de Jovens Comunistas e logo depois você obrigatoriamente entra no partido, né? Depois dos 30 você já entra no partido obrigatoriamente, sim. Eu lembro que eu fui expulso, mas foi tempo depois, quando eu já estava na faculdade, eu entrei, passei 2 vezes na faculdade em Cuba, e na segunda vez que eu passei, aí eu fui expulso porque eu já sabia quem eu era, eu já conhecia o mundo, e eu falei, pronto, eu não quero, você pega. Eles assim, tem um expediente, né? Iam preenchendo com reconhecimento, diploma, tudo mais. Eu falei, meu expediente está aqui, eu peguei fogo nele, não quero mais esse negócio, não é para mim, pronto. Aí eu passei por um processo de expulsão, né, da União de Jovens Comunistas. E falar de expulsão nesse tipo, eu também fui expulso da minha sociedade estudantil, que não era comunista, nem socialista, era bolivariana, que é outra coisa. É outra, como falam aqui no Brasil, é outra parada. Mas eles socializaram demais, ó, coitado de Bolívia. Mas imagino, né, você já adiantou um pouquinho dessa visão de mundo que você já começava a ter, mesmo dentro de Cuba, já tinha. Aí você vai contar um pouquinho dessas viagens que você fez, mas sabendo que não era para você, o que de fora, que você viu nos países de fora fez você fazer aquele balanço, né, do que o que a gente está vendo em Cuba não é tão alegre, tão correto quanto o que a gente está vendo fora, né? Porque os países, obviamente, na América Latina têm algo em comum. Todos são corruptos, né? Isso é comum. A gente deveria ser república, tal, corrupta da América, porque todos somos corruptos em alguma forma. Porém, em Cuba, na Venezuela, Nicarágua, são países que são muito esquematicamente, sistematicamente,
a corrupção ela é inerente Generalizado. ao governo, né? Generalizada. Então, quando você começa a sair, você começa a ver que tem países onde você escolhe coisas, né? Você vai ao mercado, escolhe coisas, o salário talvez dá para comprar as coisas, diferentemente de Cuba. Mas qual foi a sua experiência, essa visão de vida, quando aconteceu isso, que fez já você, fez que você mudasse já a visão que tinha sobre o Na socialismo? verdade, a minha visão de Cuba, né, geral, começou a mudar bem antes de sair de Cuba da primeira vez. Quando eu cheguei na universidade, passei na faculdade a primeira vez, foi em 2012, né, e eu fui fazer biologia na Universidade da Havana. Minha visão de mundo começou a mudar. Eu, sim, fui para a capital, comecei a conhecer a vida numa cidade grande, de 2 milhões de pessoas, mas uma cidade agitada, uma cidade, na época, com muito fluxo de turismo, né? Que o fluxo de turismo traz, digamos, histórias bem tristes, né? Mas não é o foco, né? E minha visão de mundo começou a mudar. Por quê? Na faculdade que eu estudei, a faculdade de biologia, a faculdade tinha digamos que um grupo de professores dissidentes que não estavam alinhados com o sistema, professores doutores, pessoas reconhecidas, né, que não estavam alinhados com o sistema. Hoje em dia, a faculdade de biologia da Universidade da Havana continua sendo, né, digamos, uma pedra no sapato da educação superior de Cuba. Por quê? Porque cria profissionais que não estão alinhados, e tem prova aí de várias pessoas pelo mundo, né, e científicos cubanos, né? Que tem, na minha época, um pouco antes, um professor muito famoso, que é o professor Ariel, eu não conhecia ele pessoalmente, né? Ariel Urquiola, é muito famoso em Cuba. Ele foi expulso da faculdade, ele foi num congresso, estava fora de Cuba, e num congresso, né? Ele falou uma coisa que o governo não gostou, né? E daí ele já estava, né? Sabe? No Estava dentro lente, do né? radar Tava do governo, daí ele voltou e isso. foi expulso da faculdade, e professor, enfim. Aí eu comecei, a minha visão de mundo começou a mudar. Eu comecei a ver, né, várias injustiças que eram cometidas com os estudantes, né? Que nosso ensino de qualidade eu tive professores bons, mas tem uma questão que é a questão de o estudante não ter direito a reclamar o que ele acha que não está certo. E os professores, né, como a gente está no sistema autoritário, muitos professores terminam sendo autoritários. E eu comecei a ver, né, a realidade das injustiças, de professores que reprovavam os alunos por questões ideológicas, né, uma série de coisas que, né, começaram a fazer me dar conta de que a gente não mora eu não morava naquele paraíso, né? Comecei, né, a conhecer a realidade de Cuba, a ver a realidade da periferia, da Havana, que difícil, né? Que não é aquela. Sim, que em Cuba não tem favelas, mas tem os famosos solares na Havana Vieja, que é tipo uma favela dentro de um prédio antigo, enfim. Aí a minha visão de mundo começou a mudar e eu comecei a ser bem crítico com o sistema. Eu já comecei, não queria continuar sendo da União de Jovens Comunistas, mas ao mesmo tempo não me manifestei muito. Por quê? Porque às vezes você sabe, quando você começa a reclamar na faculdade, né? Como está alinhado ao governo, começar a falar de política já faz com que você fique no radar e você pode ser expulso, etc. Então eu fiquei um pouco quieto, né? Mas ao mesmo tempo, eu reclamava, eu era dos poucos alunos, né? Eu lembro, a minha turma era uma turma que brigava com o professor, né? Mas eu era dos que brigava, reclamava. E de certa forma a minha visão mudou, né? Eu já tinha um sonho desde que eu era bem criança, sempre falar para minha mãe que eu nasci no país errado, não gosto daqui não, eu vou morar fora. Minha mãe sempre fala que desde que eu era criança, comecei a falar, eu falava, para tudo que estava na TV, eu falava, mãe, eu vou estar aí. Meu sonho sempre foi sair de Cuba, desde criança. E já na faculdade, né, já tinha 18, 19 anos, eu já estava ciente que eu não queria passar o resto da minha vida em Cuba, que eu ia fazer tudo possível, né, por sair de Cuba. E eu saí pela primeira vez, parei a faculdade, não me formei em biologia, depois de 6 semestres, né, aconteceu uma mudança importante na minha vida e eu decidi que eu precisava ir embora, conhecer outras pessoas, outro lugar, né, e daí eu saí de Cuba pela primeira vez. E por isso eu posso falar que eu fui privilegiado, sou privilegiado, porque não é todo mundo, todo jovem, que consegue sair de Cuba. Minha família me ajudou? Sim, me ajudou. Falei para minha mãe, eu quero conhecer outro lugar, eu não me acho que quero conhecer outras pessoas. E ela falou, filho,
corre atrás, comprar a minha passagem, né? Foi assim, um pouco louco, uma história um pouco doida que não vou contar muito, mas eu saí de Cuba pela primeira vez em 2016 e fiquei fora de Cuba quase 7 meses na Europa do Leste, na Sérvia. Morei na Sérvia, aí foi onde eu aprendi serbo-croata e eu conheci o capitalismo. Sim, eu saí de Cuba para Moscou, na Rússia. Cara, eu lembro assim, a minha primeira vez no mercado, eu lembro que assim, eu fiquei tão impactado, tão chocado, que comecei a chorar. É assim, eu fui para a parede, me encostei na parede, sentei no chão e eu comecei a chorar, porque na minha cabeça não tinha paz, não tinha, sabe, eu não estava Aquilo não entendendo o fazia que o era um menor mercado sentido. de verdade. E eu acho que todo cubano, quando sai de Cuba, um dos primeiros choques é um mercado. Eu lembro que uma das meninas que trabalhava no mercado veio assim, me perguntar, tá tudo bem? O que você tá chorando, né? E eu falei, sim, tá tudo bem, eu tô chorando de alegria, de felicidade, mas ao mesmo tempo também tava chorando de tristeza, né? Porque tava tudo, cara, um trem daquele cheio de desodorante, 10 metros cheio de desodorante, de shampoo, sei lá, de sabonete, não, mano, era surreal mesmo. Eu não imaginava que era assim. E daí, nossa, minha visão de mundo mudou, né? Totalmente. Eu conheci o capitalismo. E assim, eu não foi tão assim de boa, né? Eu fui para um país que eu não conhecia ninguém. Eu fui para esses países que os cubanos não precisamos de visto. Então, é só passaporte e vai. São países poucos atrativos, né, para viajar. Ninguém quer ir para a Europa do Leste, mesmo a Europa do Leste sendo culturalmente muito rica e historicamente muito rica. Tem muita história na Europa do Leste e eu aprendi muito, né, muito sobre o socialismo do leste da Europa, principalmente o socialismo da Iugoslávia, que foi o melhor socialismo que existiu, sem nenhuma dúvida, né? E eu aprendi muito sobre as guerras na Iugoslávia. Foi uma época que contribuiu muito com a formação da minha personalidade, a minha, assim, uma reconfiguração, uma reconstrução de uma visão de mundo, né? E me ajudou muito, conheci muitas pessoas. Sim, eu posso falar que eu tenho uma família na Sérvia, né? Eu conheci pessoas, dois casais de serbo-croatas, né? Que me fizeram parte da família deles, trabalhei com eles no empreendimento deles e conheci pessoas do mundo todo. Eu trabalhei de recepcionista num hostel em Belgrado, e eu conheci pessoas da Austrália, do Japão, de Hong Kong, dos Estados Unidos, da Europa toda, da China, da Argentina, do Uruguai, do Brasil. Na verdade, a pessoa que me deu a moradia solidária em São Paulo, assim, hospedagens pelos 3 primeiros dias que eu fiquei quando eu cheguei no Brasil, que cheguei em Guarulhos, foi a Milena. Não sei se ela está aqui na live, ela está agora não, nos Estados Unidos, que estão no irmã, mas eu conheci ela na Sérvia, em Belgrado. E a gente continua, a gente sim, ficou muito próximo, e a gente fez uma amizade muito boa. E, né, deu 2016, eu cheguei aqui. 4 anos depois, quando eu cheguei em São Paulo, na casa dela, a gente né, se abraçou e chorou porque a gente não acreditava que a gente estava se encontrando de novo, né? Porque o Brasil nunca esteve dentro dos meus planos pessoais, nunca. Eu sempre quis, eu ainda continuo querendo, né, morar na Europa, me estabelecer na Europa, está nos meus planos para o futuro. E a minha, assim, a, o meu tempo na Europa, assim, a primeira vez, foram quase 9 meses, me ajudou a consolidar amizades, conheci pessoas no mundo todo e a ter uma visão macro do que é a realidade de vários países, né? O que é a diferença entre o socialismo e o capitalismo, né? O que é a nossa realidade latino-americana. E foi muito importante, né, para quem eu sou hoje. Eu voltei para Cuba começo de janeiro de 2017. Meus amigos vieram comigo para Cuba, me ajudaram a abrir digamos, um empreendimento. Comecei a trabalhar com turismo. Eu fazia walking tours na Havana, né? Aí eu já na Europa, né? Eu fiquei fluente em inglês. Eu já falava, mas quando eu morei na Europa, fiquei fluente em inglês. E eles falaram: bom, você é fluente em inglês, vamos te ajudar lá em Cuba. Assim, fazer um empreendimento. Eles vieram comigo um mês para Cuba. Na verdade, meu amigo pediu a minha amiga em casamento em Cuba, né? Foi bem especial, né? E eu voltei pela segunda vez para a Europa e em junho de 2017 para o casamento deles. Fiquei mais 3 meses lá, né? Eles são família ainda. Trabalhei lá, trabalhei num café, lavando o corpo, né? Servindo, né? Foi uma experiência muito boa. Conheci outra, né?
cara da Sérvia, não trabalhei mais num hostel, me ajudou muito, né? Eu fiz uma grana, voltei para Cuba e daí voltei e a minha ideia já, assim, eu já tinha um plano que eu não queria ficar por muito tempo em Cuba, não ia morar, não queria mais. Aí, né, passei na faculdade de novo e entrei no curso de comunicação social, que eu me apaixonei, né, pela área da comunicação. Hoje eu estudo letras aqui no Brasil, mas eu quero fazer uma pós e um mestrado e um doutorado, né, na área nessa fronteira entre as letras e a comunicação, que é o que eu gosto de fazer. E daí, um dia eu sempre, depois que eu passei na faculdade de novo, conheci muitas pessoas, principalmente dos Estados Unidos, que foram clientes, né? Eu levava pessoas para a fazenda, para conhecer a fazenda, como é a vida de verdade em Cuba, que não é a vida da capital, Moquito, Mulata, né? Eu mostrava a realidade de uma família de camponeses. E eu criei amizades, eu fiz amizades até hoje, né? Pessoas que me ajudaram muito, cara, me ajudaram demais. E me ajudaram a conhecer um casal de americanos que começaram a me ajudar a conseguir uma bolsa de estudos para sair de Cuba. E eu fui pré-aprovado para uma bolsa de estudos para fazer jornalismo em Londres, só que eles terminaram não aprovando minha bolsa porque eles falaram que eu já era muito velho. Eu tava tinha uns 25, eu acho, 25, Ok. 26. E aí eu fiquei muito, muito triste, sabe? Porque, nossa, eu já estava vivendo em Londres, que é um dos meus sonhos. Mas aí, um certo dia, eu estava no Google, e o Google, né? Ele sabia que eu sempre queria morar fora, e o Google, ele estava configurado para me mostrar e foi bolsas de estudos fora. E apareceu, né, do nada, assim, bem aleatoriamente, o processo seletivo internacional para vir estudar na faculdade que eu passei aqui no Brasil, que eu estou estudando hoje, foi em maio de 2019. Mandei todos os meus documentos na hora, eu esqueci daquilo. Sim, como eu já tinha sido, a minha bolsa em Londres tinha sido, né, não tinha sido aprovada, eu falei, vou fazer isso aqui, mas isso não vai dar certo, não. Aí, um certo dia de outubro de 2019, eu cheguei na faculdade, abri meu notebook, estava na biblioteca fazendo umas tarefas, abri meu e-mail e eu tinha minha carta de aceite para vir fazer a faculdade aqui numa federal no Brasil. Minha viagem para o Brasil, eu não acreditava, né? Fiquei muito feliz porque eu né, tinha conquistado uma forma de sair de Cuba para estudar, para me formar, né? Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. E minha viagem para o Brasil, embora não tenha sido planejada antes, foi planejada, né? Porque eu ganhei a bolsa, né? E a minha mãe falou assim, filho, é a tua última oportunidade, corre atrás que você já tá, né? Não tá tão jovem, então vai embora, estuda, se forma e cresce. Daí eu vim, fiz todos os meus documentos, meu visto. Não foi difícil para mim, para os cubanos conseguirem um visto. É muito difícil. Um visto, sei lá, para o espaço Schengen na Europa é muito difícil. Um visto, para nós, é um prêmio. Mas pensa num prêmio tipo, nossa, é uma conquista. E eu lembro que meu visto para o Brasil, eu nunca imaginei que fosse tão fácil. Cara, quando eu fui aprovando o meu visto, menos de 24 horas. Assim, eu não fui só assim, não foi aleatoriamente, eu sou que vim. Eu lembro que no meu ano, que na faculdade que eu faço aqui, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, um projeto que 50% das vagas são para brasileiros e outros 50% é para estudantes da América Latina, né? Inclusive do Haiti. E, e eu lembro que no meu ano, eu acho que fomos uns 15. Lembro que nós, só dois que não vieram juntos com a gente. No nosso voo, a gente saiu de Cuba, 13 cubanos jovens, que a gente veio estudar para o Brasil, daí eu vim para cá. Então, assim, eu já tinha claro o que era Cuba. Eu lembro que nos 2 últimos anos que eu fiquei em Cuba, que eu já estava fazendo curso de comunicação, eu era, assim, bem crítico do sistema, e na faculdade eu era muito mal, assim, a maioria dos professores não gostava de mim, porque eu já tinha uma história de fora de Cuba, e eu era muito crítico. Eu tava, assim, engraçado que na faculdade de comunicação, todo mundo, a maioria dos alunos, eram filhos da elite. Eu tive, assim, na verdade, vai ser meio engraçado, uma coincidência. Dois dos meus colegas,
eram os filhos, do embaixador de Cuba em Caracas Imagina. e a filha da agregada cultural da Embaixada de Cuba em Caracas, né? Para você ter uma ideia de quem que eram os meus colegas. Eu também, uma das minhas colegas de sala era a filha dos embaixadores de Cuba nas Nações Unidas, cresceu em Nova York, né, ela estudou no Colégio La Guardia, em Nova York, né? Era uma elite mesmo. E você tinha que ser alinhado ao sistema, mas eu não era. Então eu era, digamos que as pessoas tinham medo de mim, né? E os Sim, professores tentaram, assim, me lascar, mas eu era muito bom aluno e eu tinha, era um dos, acho que dos melhores do top 5 eu tava, eu gostava do que eu estava estudando e eu era muito bom e eu fiz amizade com uma professora até hoje, que quase família, né? Foi a única pessoa que não me deu as costas, porque os professores não falavam bem de mim, falavam que eu era muito crítico, que na verdade lembro que um dia eu fiz um comentário de criticar no sistema e fez que eu fui ameaçado por um perfil, né? Falou assim, eu lembro que a pessoa falou, você sabe que você está estudando fazendo um curso que não é muito, sabe, não é muito legal escrever o que você está escrevendo no Facebook, eu precisei apagar, né? Porque eu estava sendo seguido, né? Tava seguido, sendo vigiado. vigiado. Daí, graças a Deus, eu consegui meu visto para o Brasil, eu vim embora e eu estou aqui há quase 3 anos. Acho que eu É, falei demais, né? é, não, não, tranquilo, é legal escutar, porque uma das coisas desse tipo de regimes é que eles procuram controlar a força de vontade das pessoas, né? Acabar com aquele espírito individual da pessoa de querer surgir na vida, de querer sair para frente, com aquela questão da coletivização, ou seja, tudo tem que ser no pensamento coletivo, e não é assim, as pessoas têm direito a ter o seu próprio pensamento e visão das coisas, e decisões em relação às coisas, obviamente, desde que não agridam o outro. Mas quando você começou a falar da experiência, né, essa visão de mundo, que foi a pergunta que eu te fiz, eu fico com a parte do choque que você comentou no início, né? Esse choque, ainda eu falo sempre em relação ao Brasil, porque o nosso choque foi algo semelhante. A gente passou de ter, vamos separar as realidades. Primeiro, o cubano já cresce não tendo, né? O cubano já cresce numa miséria, para uma precariedade. O venezuelano vem de ter bastante e passou a não ter. E quando vá para o país onde tem, aí acontece o choque, né? A gente tem aquele choque de reversa no tempo. A gente volta um monte de anos atrás, quando a gente tinha aquela abundância no nosso país. Mas para vocês, não tem aquela referência de abundância. Então, é totalmente um choque do zero. É. Então, pensando nisso, para o pessoal que está assistindo, conta como é o contrário desse choque. Como é em Cuba, por exemplo, um supermercado ou uma loja você falou dos shampoos, desodorantes, essas coisas. O que tem então em Cuba para oferecer à população? Quando você quer comprar um pacote de farinha de trigo para fazer pão, você vai no mercado. Mas tem glúten, sem glúten, como é? Não, então, glúten sem glúten já tá ficando muito chique, filho. Não, não, não. Isso aí esquece. Esse trem aí de glúten, sem glúten, low carb. Não, isso não existe. Esquece, sim. Eu vou falar a verdade. Quando eu era criança, tinha mais nos mercados. Cuba sempre teve né, o embargo existe. Embora não seja um bloqueio como o nosso governo ensina, mas o embargo existe e ele prejudica muito, né, o acesso do povo de Cuba a muitas coisas, né? Mas não é quanto fala o governo né, que é um impedimento para a gente ter acesso. Mas quando eu era criança, no mercado tinha mais coisas. Mas, cara, no mercado não tinha mais do que 3 tipos de desodorante, 4. Suco, sei lá, refrigerante, não tem mais do que 3 ou 4 sabores. Esquece aquele negócio de 10, 15 sabores, não. 10, 30 marcas, assim, não. Marca assim, 3, 4, uma, duas, pronto. Variedade não, quase que não tinha. Você vai numa padaria, o pão é o mesmo, não tem 10 tipos de pão, né? Não, isso não tem em Cuba, né? Que mais? Hoje no mercado só tem água. Eu fui em janeiro para Cuba e eu fiquei chocado, porque eu saí de Cuba e a vida já estava difícil, a realidade já estava bem difícil. Porém,
ainda no mercado tinha para comprar. Eu fui em janeiro e no mercado não tinha nada. No mercado, né, que você vai e compra com a moeda que você paga, que é o peso cubano. Já naqueles mercadinhos, né, que não são nem supermercados, é mais tipo, será, sei lá, uma mercearia pequena, porque, né, É. Uhum. é só para elite, é tipo uma segregação ao acesso aos alimentos básicos, que é aqueles mercados que você paga com aquele invento de moeda que é livremente convertível para outras moedas, que eu fui num mercado daqueles, que você só paga com o teu cartão bonitinho Visa ou Mastercard, né? Ou com uns cartões de débito que só funcionam em Cuba, que são do governo, do banco, né? Que são contas de débito com um cartãozinho, que é para os seus familiares depositar dinheiro de fora e você conseguir ir naquele mercado e comprar. Tinha assim, naquele mercado tinha o quê? Tinha Pringles, cara, quase US$ 6 custava o Pringles. Eu lembro assim, o que mais me impactou em janeiro, quando eu fui, no mercado que eu entrei, tinha uma bandejinha de frango brasileiro ainda, sadia. Aham. Eu não vou esquecer. Cara, aquele negócio daqui no mercado é 15 conto. Sabe quanto que custava no mercado? US$ 9,80. Ou seja, uns R$ 50, É, R$ 55, uma coisa assim. Não, é quase não, 50. sim. Com R$ 50, bom, com R$ 50 você não compra muita coisa no mercado hoje não, né? Mas, pelo menos, duas sacolas você consegue. Se você vai, por exemplo, aqui na cidade que eu moro, tem uma loja que é a loja do Real, que tem muita coisa barata por R$ 1, R$ 2, R$ 5, né? Mas, tipo, uma bandejinha de frango de menos de 2 quilos, quase US$ 10, mano, surreal, né? E todos os preços estavam ainda mais caros de quando eu deixei. Então, hoje, se você vai no mercado em peso cubano, a única coisa que você vai achar é água, o que eu vi em janeiro, água ou fralda. Hum. E esses mercadinhos que você falou que são para elite, né? Porque são os produtos que são importados. Geralmente são produtos importados, marcas que todos nós conhecemos, Coca-Cola, terá outros produtos da Coca-Cola. Isso não se condiz com a teoria do bloqueio, né? Não se condiz. Por quê? Primeiro, vamos começar pela raiz. O socialismo fala que não pode, o socialismo é a fase prévia ao comunismo e supostamente nós, em socialismo, não podemos contribuir para o desenvolvimento de classes sociais. A gente deve acabar com as classes sociais, tudo bem. Mas o que você vê nesse tipo de atitude do governo, saber que existem esse tipo de práticas econômicas do mercado negro e permitir ainda, porque isso incentiva a economia informal, é de certa forma agressivo de uma classe para outra. Por quê? Não todos os cubanos têm parente fora para receber apoio econômico e poder comprar nesse tipo de negócios ou produtos importados. E tem sim uma espécie de elite, como você falava, que vai captando todos os recursos econômicos do país. Então, essa parte aí é o que eu comprovo, né, com o que você fala, que aconteceu a mesma coisa na Venezuela. Você, no mercado não tinha o arroz, mas você ia nessas bodegas, mercearias, tinha o arroz com um valor muito alto, que não dava para todo mundo comprar. Ou você comprava o pacote de arroz e um pacote de macarrão e você não comia carne nem frango. Então você tinha que escolher uma coisa ou a outra. Né? Então essa realidade é muito semelhante ao que você comentava. E a outra face é que aonde está indo então a produção nacional. Porque se você fala que no mercado antigamente tinha mais produtos e agora não está tendo, porque parou de produzir, porque essa produção era nacional, né? Embora tem produtos importados, mas o governo estava cuidando de alguma parte de produção nacional. Então temos algo a pesquisar, porque parou a produção. Na Venezuela temos o paro petrolífero, temos outras coisas. Mas em Cuba, qual a explicação que eles dão? Porque os mercados não têm alimentos. É, a, a explicação do sistema é o embargo, o bloqueio. Porém, assim, eu acho que isso, né, levaria a uma análise econômica bem complexa. A nossa economia, por muitos anos, foi uma economia, não sei como falar em português, mas em espanhol, é uma economia inflada. Porque os números não eram, não, e ainda continuam sendo inflados. É Os uma economia números não inchada. são, não são os verdadeiros. A gente, por muito tempo, dependeu economicamente da União Soviética,
Tipo, e a minha mãe fala assim, quando ela era criança, na época dos 80, nossa, tinha de tudo, de verdade, Carlos, tinha de tudo. Tudo era bem barato. Por quê? Porque a União Soviética mandava tudo que a gente precisava para Cuba. Sim, a minha mãe falava que ela, no recreio, ela tinha ah, merenda, sim, com variedade de refrigerante, com doces, com variedade de pão, né? Enfim, mas ser uma economia inflada, porque que não era realidade, distorcionada, porque em troca de charuto e de Açúcar. cana-de-açúcar, É. a União Soviética mandava o resto para a gente, né? O combustível, tudo que a gente precisava. Então, daí, né, caiu o Muro de Berlim em 1991, a gente, né, teve hoje é a pior crise econômica de Cuba, mas antes dessa, o que chamam do período especial, nossa, a minha mãe falou assim, tem história bem tenebrosa de pessoas fazendo, sei lá, tem bisteca com pano de chão, bisteca empanada com pano de chão, e tem, eu não sei, na minha família não comi, eu nasci no pior ano do período especial, 1993, e a minha mãe fala que foi uma época bem difícil. Hoje em dia ela fala que o período especial foi, sei lá, o paraíso comparado com a situação econômica de Cuba hoje. Mas a produção, a nossa economia, por conta do período especial, depois da caída do Muro de Berlim, ela, a produção nacional não foi mais, digamos, ah, digamos que não foi a prioridade do governo, e sim o turismo. E a nossa economia, o foco virou o turismo O para turismo. atrair divisas, né? Para atrair o turismo e atrair a moeda forte, que a nossa moeda nunca foi forte, na verdade. Só antes de 1959 que o peso cubano estava equiparado com o dólar e um peso cubano era igual a $1. Aí a nossa economia começou a ficar dependente do turismo e depois da exportação dos serviços de saúde, né? E a produção nacional e a indústria nacional começou a ser, né, esquecida. Muitos centrais de açúcar fecharam, e aí o Fidel Castro teve a brilhante ideia de convertir, de fazer dos centrais escolas, né? E hoje em dia, né, o nosso país, uma das principais produções, né, agrícolas era a cana-de-açúcar, e hoje o nosso país importa açúcar da França, o qual é absurdo, né? Porque hoje a gente tem muita terra cheia de mato, né? Que não está sendo produzida, porque se enfocaram no turismo, vamos construir hotéis, e o pouco que produz, a prioridade é dar para o turista. Vamos Uhum. dar para o estrangeiro, para o turismo, vamos levar para o hotel, porque no hotel ele precisa ter de tudo, né? Vai ter carne vermelha, vai ter peixe, que a gente é uma ilha, tem mar por todos os lados, mas peixe, a gente, né, na caderneta você pega frango por peixe, né? Isso. Eu acho que é Ah, uma piada que não faz. Eu vou explicar para você. Isso aí, decimos assim, que como uma ilha estamos rodeados de mar e por la libreta nos toca apoio por pescado. Não, a gente não recebe, não tem direito a peixe, né? Pega frango, né? Porque o peixe e a langosta e o camarão é para exportação e para o turismo, né? vamos lá. Você vai explicar essa questão da caderneta. Eu vou adiantar aqui o que ele explicou. Eles têm a caderneta como uma política pública de acesso à alimentação, e eles têm certos alimentos disponíveis nessa caderneta e tem certos alimentos proibidos de serem entregues nessa caderneta, que é o Na caso do verdade, tem peixe. proibidos no geral. Imagina. E aí, vocês têm uma piada que, morando numa ilha, vocês não comem peixe. É isso. Ó, isso fala muito do que a gente falava, né? O latino-americano conta através de uma piada a dor que está sofrendo. E falando dessa caderneta, eu vejo às vezes vídeos no TikTok, está surgindo agora mais conteúdo de cubanos, né, que moram em Cuba. Então isso ajuda bastante, porque os cubanos saem assim todos furiosos, bravos. Essa aqui é a caderneta que o Fidel deu pra gente, essa aqui é a caderneta que eu só posso pegar uma quantidade determinada de pão, né? Mais ou menos assim, eu já tenho escutado. E uma quantidade determinada em libras, vocês falam libras, não falam quilos, Libras.
de farinha, o arroz, essas coisas. E, dar um exemplo para a gente, cada quanto vocês pegam essas libras que vocês, quanto é e cada quanto vocês enchem a geladeira ou colocam na geladeira com esses produtos. Bom, eu vou falar, mas eu não. Hoje, a quantidade de produtos que você, né, recebe pela caderneta é bem restringida, por quê? Com um dos novos lineamentos da política econômica e social de Cuba é a eliminação total da caderneta, e está em implementação, né? E na nova Constituição que a gente votou em 2019, se eu não me engano, né, que foi um dos que falou, né, o que sentia, o que deveria ser. Enfim, eu vou falar de quando eu estava em Cuba, né, que quando eu era criança a gente né, tinha mais acesso a produtos pela caderneta do que em 2019, né? Então, e a minha mãe, quando era criança, ela disse que pela caderneta ela recebia até recebia, né, tinha direito a brinquedo, leite condensado, refrigerante, de tudo. Quando eu era, digamos, uns 10 anos, assim, a sua canasta básica, cesta básica, que eu me lembro, ela inclui 1 pão por dia para cada pessoa do núcleo familiar, ah, 5 libras de arroz por pessoa por mês, né? Ou Mais seja, 5 5 libras seria em libras, torno a 2 2 quilos. quilos. 2 quilos Aham. por pessoa por mês, mais outros 2 quilos adicionais. O que é obrigatório para você, o preço era diferenciado e o subsídio era maior do que o adicional. O adicional também o preço era subsidiado, porém não, o subsídio era menor. Importante, né, ressaltar que todos os alimentos que você recebe pela canasta básica eram do verbo não são mais subsidiados, hoje em dia são bem caros, né? Por exemplo, quando eu até vir para cá, o preço da canasta, da cesta básica por pessoa por mês dava por volta de uns 20 e poucos pesos, 30 pesos cubanos. Hoje, o preço de uma cesta básica de uma pessoa, que foi estabelecido o salário mínimo em Cuba, é de 1.200 e poucos pesos. Então, para você ter uma ideia de quanto que mudaram os preços com a reforma econômica, com a reforma tributária, que saiu de circulação o preço cubano convertível, o CUC, né? E aí todos os preços foram, né, avaliados e tudo mudou de preço. E um dos preços que mudou foi o da cesta básica, que custava por média uns. Eu lembro que na minha casa, por exemplo, na minha casa, minha mãe, minha irmã e eu estamos no mesmo núcleo. Meu pai está em outro núcleo com a irmã dele. A gente, os três, minha irmã que pegava a cesta básica dos três. E minha mãe e eu não usávamos, né? Porque minha irmã não morava com a gente, ela é casada, morava com um esposo e o filho dela, e a gente dava a nossa cesta para ela. E o preço da cesta por nós três, antes dela ter o seu filho, dava uns 60 e poucos, 70 pesos cubanos, que na época eram US$ 3. 75, Aham. o câmbio era 25 pesos cubanos por um peso cubano convertido. Hoje, o preço de uma pessoa só é 1.200 e poucos pesos, que é o salário mínimo e é a pensão de aposentadoria mínima de Cuba. E o salário hoje, quanto é? O salário mínimo? O preço de uma cesta básica por volta Ah, de ok. 1.600 pesos. Entendi. Ou seja, vamos lá. Você trabalha, isso não me surpreende, tá? Não me surpreende nada, porque na Venezuela é igual. Mas o cubano, hoje, com essa reforma, se já estava difícil, custando em torno de 70, já era difícil. Hoje em dia, trabalha para pagar apenas, se der e se tiver o alimento, a canasta básica, né? Só Isso. chega o salário para isso. Agora, em promédio, os cubanos podem ganhar mais do que o salário mínimo ou todas as empresas estão obrigadas a só pagar o salário mínimo? Não, na verdade tem como ganhar mais do que um salário mínimo, né? Isso tudo veio com uma reforma tributária, né? Que tem sido implementado desde depois de 2010, né? Com os novos lineamentos do partido e tudo mais, muita viagem aí. Mas tem como, sim. Tinha, por exemplo, pessoas em Cuba que ganhavam muito bem, ganhavam 3, 4, antes da reforma, 5.000 pesos. Era um salário muito bom. Pessoas que trabalhavam para firmas estrangeiras, para companhias estrangeiras com negócio em Cuba.
quem trabalhava num hotel ganhava bem, principalmente pela gorjeta, né? Mas antes da reforma, assim, é muito, assim, a maioria das pessoas ganhavam por volta de uns mil e poucos pesos, né? Por exemplo, antes da reforma econômica, o salário de um médico em Cuba era uns 20 e poucos, US$ 30. Hoje é mais. Hoje Ok. o salário de um médico, bom, é que o dólar inflou É a agora, né? E a inflação. nossa economia está passando por um processo de inflação. Por exemplo, eu saí de Cuba e o valor do dólar estava 25 pesos por $1. Quanto que está hoje? Por volta dos 200 pesos cubanos. Eu fui para Exatamente. Cuba em janeiro e, óbvio, o mercado negro, né? Eu fui para Cuba em janeiro e o valor do dólar, quando eu cheguei, estava 70 pesos por $1. Eu saí de Cuba e estava, em 16 dias, tinha subido, tinha aumentado para 100, 110, 105 pesos por dólar. Hoje está por volta dos 200 pesos por $1. Então, com a reforma econômica, com a saída de circulação, a unificação monetária, só deixaram o peso cubano, né? E depois inventaram aquele trem da moeda livremente convertível. Aí os salários todos aumentaram, porque todos os preços aumentaram, mas ao mesmo tempo a nossa economia está passando por um processo de inflação e no começo o poder de compra do salário aumentou muito, mas o valor do dólar aumentou e hoje o poder de compra da nossa moeda está no pior momento da sua história. Porque assim, não É. adianta, por exemplo, a minha professora amiga, ela recebeu por volta de uns 8.000 pesos. Cara, divide por 200. Quanto que é isso? São 40 40 dólares. dólares. Uhum. Que mudou? Antes da reforma, ela ganhava mais do que $40 e conseguia comprar mais do que é É, e o que compra. até nisso são ineficientes em fazer fórmula econômica. Então, criam uma coisa, criam moedas, colocam sobrenomes novos nas moedas e a coisa é igual ou pior. É assim, É, temos uma piada em Cuba, a gente está sempre retificando erros. Criam uma lei, inventam um trem doido, aplicam, começa a ser aplicado e no processo de aplicação você vai retificando. Porque, né, é um processo de retificação. Nossa, eu dou risada, mas é bem, bem doido mesmo. sim, é impressionante. Inclusive, se você explicar, fica tão complexo que a pessoa que está te escutando tem que ficar mesmo com atenção para poder compreender tudo isso. E vem a parte da história, né? Entender quando você fala de peso, quando você fala de CUC, são termos que para todos os latino-americanos não é fácil. E para o brasileiro, para os mais jovens, ainda menos vai resultar fácil, porque talvez para o mais velho a associação seja mais compreensível, porque no Brasil teve um período de transformação da moeda e a moeda também passou por um processo de, inclusive mudou o nome muito rápido, várias vezes. Então, esse processo seja familiar para alguns cubanos, alguns brasileiros, perdão. Perfeito. Cara, eu só queria te perguntar, a gente já falou um pouquinho do turismo, como é conveniente para o governo que chegue mais turismo, um pouquinho da alimentação, mas conta um pouquinho para a gente a questão da saúde. Eh, Se fala muito, né, que os médicos de Cuba saem e por muitos anos serviram também como motor econômico do governo cubano. Muitos países têm médicos cubanos e em troca ganham um salário em dólares, porém o médico como tal não recebe esse salário é enviado para Cuba, e o governo administra, mas a saúde em Cuba, os hospitais públicos em Cuba, tem vídeos, né, disponíveis na internet, o pessoal pode procurar também, aonde, inclusive hoje eu vi um, Nossa Senhora, você vê as pessoas em uma situação grave de desnutrição, por falta de alimentos, mas também na parte de consumir vitaminas e tudo mais. Mas o que você viveu lá, os hospitais públicos, como era? É verdade que são os melhores em atendimento às pessoas, ou é o que alguns cubanos reclamam, que não são, na verdade, os melhores? Assim, eu acho que é válido, né, ressaltar que o meu contexto, quando eu precisei de hospital e tudo mais, né, eu precisei fazer uma cirurgia quando eu era criança, quando estava no sexto ano. Eu tive um problema de saúde muito sério, né? Quando eu precisei de hospital, mesmo não sendo num hospital na capital,
uma coisa é certa, os nossos médicos são os melhores em atendimento. São médicos muito humanos, disso eu posso falar, melhores que médicos aqui no Brasil. Já precisei de pronto atendimento aqui no Brasil e, nossa, eu fiquei horrorizado. Um médico muito grosso, muito, sabe, muito nada humano. O atendimento foi péssimo num hospital público aqui. Quando eu precisei de hospital em Cuba, quando eu era mais, sim, mais criança, mais jovem, a crise em Cuba não era tão, sabe, tão evidente e a situação estava melhor. E os hospitais, né, por estavam numa melhor situação. É óbvio que a gente só tem dois, três hospitais lá na capital, né, que são os hospitais, né, que são usados para os funcionários do governo. Tem vários hospitais que Hum, eles têm tecnologia, sabe, do primeiro mundo, né? Mas são destinados sabe, a elite. Os claro, hospitais das aqueles que províncias, são funcionários. os hospitais das províncias, quando eu era mais jovem, eu estava lá, não eram tão ruins. Hoje em dia, né, depois da crise, principalmente pela Covid, né, e pela escassez, pelo pouco acesso, né, como o nosso governo não tem acesso a moedas fortes para comprar, para importar, hoje, sim, quando eu fui para Cuba, eu não fui num hospital. Não precisei, graças a Deus, né? Mas, por exemplo, meu avô a minha família, todo mundo pegou Covid, muito mal, ficaram muito mal, Uhum. e não tinha nada de remédio no hospital para o meu avô, que ele ficou de cuidados, de UTI mesmo, só que não tinha espaço na UTI, ele estava ali no trem ali, e a minha tia brigou várias vezes, né, com enfermeiras e com médicos, porque roubavam a medicação para vender por fora, né? Isso não é mentira, aconteceu com a minha família. Ah, ah, meu avô quase que não teve acesso os medicamentos que precisavam. Na verdade, foi bem triste, né? Meu avô é, foi tão mal que ele passou a Covid que ele, não, no pós-Covid, ele não conseguiu aguentar e ele terminou se suicidando. Foi uma tragédia na minha família, né? Porque ele, sim, foi uma história que marcou. E o atendimento de saúde faltou. E muitas pessoas em Cuba morreram, agora durante a crise sanitária, sem acesso, que não tinha nada no hospital, nada, não tinha nada. Nem, sabe, nem um termômetro para febre, nada. Nenhuma dipirona, cara, nada. Eu estava aqui, mas eu estava acompanhando o que a minha família contava de lá. E hoje em dia, né, é verdade, é certo, muitas histórias, né, bem, sabe, bem tristes do atendimento nos hospitais, porque, sabe, com a corrupção, a escassez, hoje em dia todo mundo termina, sabe, prostituindo o Cuidando seu do seu, né? caráter. É, Os médicos roubam, as enfermeiras roubam os remédios para vender por fora. Com a Covid, né, gente, foi deu briga, muitas pessoas brigaram, porque enfermeiros, assim, davam para você, se era uma injeção, davam água, ou sei lá, cloreto de sódio, e o medicamento vendiam por fora. Eu lembro que a minha mãe falou que quando meu avô estava internado, várias vezes vieram para falar para minha tia para comprar. Foi aquele antibiótico, acitromicina, uma ah, cápsula por mais de 2.000 pesos, que é a citromicina, e eram as que eram para os pacientes, mas eles terminavam roubando, e na tua cara o enfermeiro via ali, oh, você quer comprar? Que não tem aqui no hospital, né, mas eu tenho como te vender. Então, eu acho que hoje está bem difícil a situação, sim, no geral, mas hoje o nosso sistema de saúde continua tendo o capital humano, sim, porém a situação está bem difícil. E é um fato que ainda continua sendo, depois do turismo, na época da pandemia, óbvio que não, né? Mas o turismo é a principal fonte de ingresso para Cuba, de renda, né? De entrada de moeda forte, de visas, e depois é a exportação de serviços médicos. Como é que funciona? O governo envia médicos em missões oficiais para os países que precisam, né, do atendimento de médicos. Tem médicos na África do Sul, né, em vários países da África, principalmente na África subsaariana, no Meio Oriente, naqueles países que
no Catar, nos Emirados Árabes, e os países pagam muito bem pelos médicos. E o que acontece? Você vai sair de Cuba e você, para sair, você precisa, não é obrigado, mas para sair você tem que fazer isso ou não sai, né? E muitos médicos fazem porque a melhor forma de sair de Cuba e receber mais dinheiro, né, do que você iria receber Uhum. em Cuba. Então, para muitos médicos, o sonho é sair numa missão oficial. Aí você precisa assinar um termo de compromisso que você vai doar uma parte do seu salário para o governo. O que aconteceu com os médicos aqui no Brasil, né? Que não é mentira, que os médicos, né, não recebiam o salário que o governo estava pagando, que o governo de Cuba pegava 75% do salário e ficava com ele, né? E isso não é mentira, é verdade. Mas mesmo assim, muitos médicos saíram e médicos bons ficaram fora de Cuba. A gente perdeu muito profissional bom que Uhum. saiu para outro país, né? Muitos médicos ficaram aqui no Brasil, depois mais médicos não resolveram não voltar, caçaram, né? Sabe? E se Vieram para dedicaram cá a e outra fizeram uma coisa, né? vida Porque aqui. E na é, África também, um dos melhores, eu fui atendido por ele, um dos melhores dermatologistas, eu acho que de Cuba, era do hospital do meu município. E ele terminou indo para Namíbia e ficou em Namíbia porque lá ele cobra, sei lá, 5, 6, 7 mil dólares por mês, né? E isso é só uma parte do que o governo, né, recebe, uma parte do salário que o governo paga por ele, mas termina, né, ficando lá porque lá para ele vai ser sempre melhor. E assim, tem muitos médicos que ficaram aqui nos países da América do Sul, muitos que foram para a Venezuela e resolveram, né, ir para os Estados Unidos com um programa de parole para os profissionais, e a gente perdeu muito profissional bom. é. E eu fico, inevitavelmente, eu fico muito bravo com isso, porque eu sempre falo nas lives, eu sou uma pessoa que eu acordo, eu deito bravo. Eu, mas é piada. No sentido de que no discurso de formar uma nação que protege as pessoas, que cuide do povo, ao final chega um ponto em que você vê o fracasso através das atitudes do próprio povo. Você vê que o povo começa a atuar de forma corrupta, as profissões que você mais dizia se sentir orgulhoso de ajudar outras nações acaba faltando no dia que você precisa. Por exemplo, o médico numa pandemia, faltou médicos em Cuba. Assim como na Venezuela, né? A gente tem os melhores educadores que existiram na América Latina também foram venezuelanos, mas a gente está numa crise educacional muito grande no nosso país. E onde estão todos esses professores? Estão em outros países. E o pior, eles não estão se dedicando a, a dar aulas nesses países. Eles estão trabalhando em outras coisas, onde eles têm oportunidade de trabalhar. E quem conseguiu, obviamente, está dando todo o seu talento nesses países. Então temos Venezuela, Cuba, numa precariedade, mas também porque foi uma precariedade, de certa forma, produto de uma má administração. Ou seja, não cuidaram o seu próprio capital. Se a gente formou 10 mil médicos, 10 mil profissionais, a gente tem que saber administrar para que no nosso território nunca faltem os médicos. Como é que a gente vai formar para mandar para fora? Então, essa parte aí, se aproveitar do capitalismo estrangeiro para tirar a vantagem disso, é a dupla moral desse tipo de sistemas. É. Tá bom. A gente tem uma piada em Cuba, não sei como seria em português, vou falar em espanhol, que a gente termina sendo candil de la calle e oscuridad de la casa. Tipo, é que em casa de ferreiro que vira Caça, palo. isso, caça de ferreiro, faca de pau, uma coisa assim. Eu acho que aqui no Brasil se fala algo parecido. Exatamente. Por isso que eu fico bravo mesmo. Fico bravo com esse discurso de... Eu vivi muito essa parte de... Inclusive, na faculdade, tinha uma coisa... Eu cheguei a participar também abertamente, quando na Venezuela se falava de o orçamento participativo. E aí você participava, supostamente, levando propostas e tal, para administrar o orçamento do país. E nada, era mentira tudo isso. Era só para ocupar o tempo das pessoas fazendo propostas e ao final isso não era o que era implementado. Era tudo uma perda de tempo. Teve muita corrupção, desvio de recursos. Casa de ferreiro, espeto de paus. Obrigado, AJ, pelo esclarecimento. Então, temos isso nos nossos países, caça de ferreiro, espeto de pau. Porque, ao final, eu vejo também, né, assim, se você, em Cuba, 60 anos, você falando que o inimigo é os Estados Unidos,
Cara, vai chegar um momento que a pessoa vai falar assim, eu quero ir nos Estados Unidos para ver o inimigo. Eu quero, porque não é possível que todo mundo tá indo para lá e não volta, entendeu? Então você não vê estadunidenses entrando no mar para chegar em Cuba. Você vê o contrário. Você vê os cubanos fugindo, arriscando a vida, ou pessoas, talvez milhares de pessoas já morreram no mar, desapareceram no mar, ou pensava que ia para a Flórida e apareceram em outro país. Então, esse tipo de coisas, você fica pensando, cara, o que vive a pessoa dentro, o nível de desespero para você fazer isso, arriscar a vida, não tá bem, não tá legal o que tá lá dentro. O que tem lá dentro tem que estar errado, de certa forma, porque não é casualidade que durante todas as etapas do governo cubano, o que nunca deixou de ter foi migrantes. Nunca deixou de ter migrantes. E no caso da Venezuela, que começou há alguns anos recentes, o que não deixa de ter também é migrantes. Todo mundo começa a sair desses países porque chega uma hora que não dá, fecha a conta, fecha e acaba a grana, e não tem de onde sair. Você falou um exemplo que a União Soviética, a participação da União Soviética na Revolução Cubana e como beneficiou a Revolução Cubana. É algo que a Venezuela se beneficiou bastante dos Estados Unidos através do petróleo. E quando a União Soviética deixou de passar para Cuba, aconteceu a mesma coisa que quando os Estados Unidos deixou de comprar o petróleo na Venezuela. Acabou a renda. E agora? As pessoas, eles não diversificam a economia. Eles deixam as nossas economias dependentes. E quando chega a hora, aí é mais fácil achar um inimigo, é mais fácil achar um culpado do que assumir. Nós erramos. Nós ficamos dependentes do petróleo e deveríamos ter investido em outras estruturas do país. A Venezuela também é um paraíso turístico, mas ninguém associa a Venezuela hoje a praias. Todo mundo fala de petróleo. Lamentável. É muito lamentável. Como você falou também da questão das centrais açucareiras em Cuba. Na Venezuela também quebraram as centrais açucareiras. E você comprava açúcar brasileiro ou açúcar de outros países. Nem comprava. Era uma questão tudo uma armadilha de levar alimentos de outros países. Mas isso aí é tema de outro bate-papo, outro dia, outra manhã. Adel, aí você quer falar alguma coisa para encerrar nossa live? Já deu 1 hora e 40 minutos de bate-papo, mas eu espero que as pessoas que acompanharam até aqui tenham aprendido bastante. Foi uma passagem um pouco de cada coisa que você falou da sua vida, mas também da parte educacional, como funcionam as coisas em Cuba, em termos de alimentos, também de turismo. Isso aí, o que você quiser acrescentar, pode falar. Que eu acho assim, sabe, que fora de Cuba, as pessoas têm uma ideia, eu diria que muito, muito errada da nossa realidade. Tem a ideia do paraíso cubano, que todo mundo é igual, que todas as pessoas têm os mesmos direitos, né? E assim, na vida real, ninguém é igual. Ninguém é igual. Porque, cara, por que que todos vamos, por que que todos precisamos ser iguais? Quando se só pensa no mundo que tudo fosse preto, tudo fosse branco, ou todo mundo fosse loiro. Isso é uma questão de igualdade, né? Cara, o mundo é muito chato, seria muito chato, né? Então, na vida real, ninguém é igual, ninguém tem, é, ah, digamos, os mesmos benefícios. E eu acho que uma das grandes, enfim, ilusões das pessoas com o socialismo, na verdade, o socialismo, em como não existe um socialismo, isso eu posso falar, mesmo que esteja escrito na Constituição que somos um Estado socialista, o, o que tem em Cuba não é socialismo. Se a gente fosse pensar um pouco, né, e a aprofundar um pouco, a gente que tem um capitalismo de Estado disfarçado de socialismo, né, com um governo, um sistema autoritário, totalmente autoritário e antidemocrático, né, que eu nem comentei, mas a gente não tem eleição para presidente no nosso país, enfim, tem uma série de questões básicas sobre direitos que a gente não temos em Cuba, e assim, para quem acha que Cuba é paraíso, que todo mundo feliz, contente, sei lá, que tem de tudo, então sim, meu conselho para os que estão aqui é vá para Cuba, conheça, veja a verdade, a realidade, e depois volta e aí, né, fala o que é Cuba. E vá para Cuba, mas pega o ônibus, a Uaua,
pega a guagua e vai para o interior. E não vá com $500, não. Vá com $30, que é o salário do mês. E vai morar no centro da cidade da Havana Vieja, ou no interior. Vai sobreviver como cubano. Aí você vai falar, você vai ficar assim, falando no final, somos iguais. Estamos tudo pobre. Tá todo mundo Estamos tudo lascado. pobre. Mas isso que você falou do capitalismo do Estado, né, é uma controvérsia. Eu, como você falou, eu convidado, mas eu respeito muito, além porque você falou de ter viajado em outros países onde também o socialismo foi colocado como sistema político. Eu sou dos que fala que sim, é socialismo Cuba, mas não é um debate. Isso que não é a intenção da gente definir o socialismo cubano. Mas por que eu penso isso? Porque tem elementos que definem um socialismo presente no regime cubano. E tem elementos, como você falou, que definem um Estado capitalista, um Estado opressor, né, que os próprios socialistas criticavam. Mas, muito obrigado, Radeu. De verdade, acabei ratificando muitas das coisas que aconteceram na Venezuela, não em relação a Cuba, sino que aconteceram no nosso país, que a gente vê, nossa, é o mesmo libreto, o mesmo roteiro de sistema aplicado na Venezuela, com diferentes nomes, o que fala é culturalmente adaptado ao nosso país. Então, fico cada vez mais, assim, surpreendido com o nível de inteligência desses caras, porque eles são gênios para levar a sociedade a esse ponto de ficar cega, a sociedade fica cega, idolatrando e falando que sim, que nós podemos ser iguais todos, e esse é o caminho. Quando de verdade chega a única igualdade que nós acabamos tendo é a precariedade. Todos ficamos num mundo precário. Mas e o pessoal... tem pessoas que são mais iguais que outras pessoas. Boa isso. Boa essa analogia a revolução dos bichos. A rebelião dos bichos, né, no português. Pessoal, quem ficou até aqui, igual que a live passada, quando o vídeo estiver disponível, já circulando no perfil, deixa aí o comentário do que você achou, do que você acompanhou até aqui. E se você conhecer alguém que esse conteúdo poderia agregar, tirar aquela pessoa daquela dúvida do que de verdade é Cuba, envia para essa pessoa também. E também agradecer a presença do Radeu novamente e de todos que ficaram até o final. Foram quase 2 horas de bate-papo, mas eu acho que quando a gente fala em Cuba, fala em Venezuela, de verdade é muito difícil você fechar uma live de 30, 40 minutos, porque as coisas têm que se contar, dar detalhes, e a gente não pode interromper o convidado, porque senão, como ele está falando em fatos históricos, eu já passei por isso, quando a gente é interrompido, a gente perde o fio da conversa. Então, quando a gente volta, já pulou uns 5 anos, 6 anos da história. Fica chato. Então, é isso. Muito obrigado, Radeu, novamente. Te desejo o melhor. Pelo convite, pela presença, né, desse pessoal que está aí na live. E, sim, acho que foi ótimo, né? Compartilhar um pouco da minha realidade, da minha história. E eu acho que é importante, né, ressaltar que a minha realidade, a minha história, pode não ser a realidade e a história de outros cubanos, né? Eu sempre falo que, mesmo sendo pobre, do interior, de uma família, né, de camponeses, eu sou privilegiado, né? Não é todo mundo que consegue. E eu falei um pouco da minha história e da minha experiência em Cuba. Tem pessoas que vão ter outras experiências piores, melhores, né? Mas obrigado pelo convite e tamo junto, tá? Não, isso. Obrigado aí, pessoal. O que falei no final da live, quando esperem aí uns 5, 10 minutinhos, voltem a entrar no perfil que o vídeo já vai estar disponível. E aí vocês deixam um comentário do que vocês acharam, tá bom? Isso anima a gente fica com o feedback do que rolou aqui na nossa conversa. E é isso. Obrigado aí, novamente, para concluir o que estava dizendo. Te desejo o melhor aí com seus estudos, que você consiga estudar aí seu mestrado em comunicação, letras, linguagem, e essas coisas que eu sei que interessam bastante. Eu também gosto da parte de comunicação, mas eu gosto mais dessa parte aqui, visual, né? Não audiovisual, senão a parte de vídeo, a mídia. Eu gosto bastante. Gostaria de ser apresentador, jornalista, essas coisas, mas que convida o cara e encosta ele contra a parede com perguntas. Seria um apresentador crítico. Boa noite aí, pessoal. E amanhã, sexta-feira, bom final de semana para todos. Falou, Radeu, obrigado.